Capítulo 10. Encorajamento. Leia Hebreus capítulo 6, 9 a 20. Tendo ainda o som da forte advertência de Hebreus 6, 1 a 8, a ressoar em nossos ouvidos, chegamos agora a uma questão completamente diferente. O restante do capítulo está repleto de encorajamento e promessas. Quando alguém nos faz uma advertência severa, temos a tendência de pensar que ele não gosta da gente ou até mesmo que está contra nós. Parece que o apóstolo estava cônscio disso e assim passa imediatamente a chamar seus leitores de amados. Versículo 9. Aquele fora tão brusco na advertência que, na verdade, um coração compungido de amor por eles. As advertências sem fim muitas vezes entregam as pessoas ao desespero. São necessárias, mas todos nós necessitamos de encorajamento também. Agora o apóstolo também passa a oferecer muito encorajamento e o faz de dois modos. Primeiro, diz duas coisas aos hebreus e em seguida destaca suas afirmativas mediante duas ilustrações. Primeiro, duas coisas a dizer. Estamos persuadidos. Capítulo 6, versículos 9 e 10. Embora tenha falado a vocês das coisas terríveis que acontecem com os que apostatam, fazendo uma severa advertência, estou convencido de que vocês não são assim. Estou confiante de coisas melhores com relação a vocês. Pessoalmente, tenho certeza de que não estão entre os que vão se perder, mas estão entre os salvos. Que coisa surpreendente de se dizer. Se voltarem atrás, provarão que ele estava errado. E ele já o advertiu fielmente quanto a onde isso levará. Mas ele tem certeza de que são crentes autênticos? O que lhe dá essa certeza? A resposta é importante porque mostrará como qualquer um de nós poderá ter certeza da salvação. Será que é porque os hebreus tiveram uma nova e maravilhosa experiência com Deus? Sua convicção estaria baseada nisso? De maneira nenhuma. Em 6:10, é olhando para suas vidas que chego a esta conclusão. Vocês têm servido uns aos outros e ainda continuam a fazê-lo. Não o fazem somente quando têm vontade. Esse é um trabalho e labor a que se entregam. E o motivo? O amor e cuidado para com o nome de Deus. Vejam em vocês vidas transformadas. Vejo em vocês o fruto do Espírito, o amor sacrificial, principal fruto e uma das características do verdadeiro cristão. É certamente uma das características que todos enxergam em vocês. Deus é justo e não deixa de ver isso, com certeza. Vocês são cristãos. Os hebreus eram espiritualmente imaturos e, por pior ainda, estavam considerando renunciar à fé cristã. Isto levou o apóstolo a fazer uma advertência bem severa. Por outro lado, as vidas deles tinham sido bastante transformadas, a ponto de o apóstolo concluir que seus leitores eram crentes autênticos. É a vida transformada que torna crível a profissão de alguém. Nada mais. Tendo dito isso, ainda há preocupação no coração que leva o apóstolo a dizer uma segunda coisa. 2. Desejamos. Capítulo 6, 11 e 12. Vocês estão se esforçando para servir uns aos outros, mas desejamos que cada um de vocês continue mostrando até ao fim a mesma diligência para avançar espiritualmente, sem jamais desistir. Continue a progredir espiritualmente até chegar ao ponto em que toda dúvida tenha sido removida, tanto da mente de vocês quanto da minha.
e estejam plenamente seguros e certos de que nossa esperança não é vazia, mas possui um fundamento seguro. Todos os que somos pastores temos a mesma preocupação para com o nosso povo. Francamente, não estamos certos de que todos os membros de nossa igreja sejam verdadeiros crentes. Muitos deles também não têm certeza. Porém, há outros que possuem tanta certeza em sua fé e vidas tão amáveis e santas que não nutrimos a menor dúvida a respeito deles. Claro, todos somos falhos. Estamos conscientes de que somente o Senhor sabe quem realmente pertence a Ele. E que teremos várias surpresas, tanto nesta vida quanto no porvir. Mas isso não altera o desejo de ver nosso povo conseguir progresso constante e esperado nas coisas de Deus, a ponto de não termos mais sérias dúvidas sobre qualquer um deles. Em 6:12, anseio ver todos sacudirem de si toda a indolência que atualmente caracteriza as suas vidas cristãs. No que concerne ao progresso espiritual, parece que vocês não se esforçam nem querem sofrer qualquer aborrecimento. Se era patente a vossa fé, se a sua continuidade era inquestionável, e a característica de perseverança que marcou homens e mulheres de fé nos tempos anteriores foi claramente visível em vocês, eu poderia ter a mesma certeza de que herdarão as promessas que lhes foram feitas, tanto quanto as que foram prometidas a eles. Após o apóstolo ter duas coisas a lhes dizer, resumidas conforme seguem: eu lhes adverti que, se voltarem atrás, estarão perdidos. Em meu pensamento, estou persuadido de que vocês são cristãos autênticos, por suas vidas transformadas. Mas como seria bom se pudesse ver apagadas todas as minhas dúvidas quanto a vocês? Isso ocorreria se vivesseis mais como os homens e mulheres piedosos sobre os quais lemos na história bíblica. Esse é o ponto-chave de toda esta passagem, e em muitos aspectos da carta inteira o apóstolo passa então a destacar o que disse mediante duas ilustrações. Segundo, as duas ilustrações. A primeira, uma das escrituras, Abraão, capítulo 6, 13 a 18. 6, 13. Pense a respeito de Abraão por um momento. Deus lhes fez uma promessa maravilhosa e a reforçou com um juramento feito pelo maior nome a qual poderia jurar, seu próprio nome. No capítulo 6, 14 a 15, qual foi essa promessa? Está registrada em Gênesis 22, 17. Foi que Abraão seria abençoado e que teria muitos descendentes. Humanamente falando, parecia impossível que tal promessa fosse cumprida, pois sua esposa Sara era estéril e seu primeiro filho, Ismael, havia sido rejeitado por Deus. Apesar disso, Abraão creu na promessa e continuou crendo. Sua confiança teve seus altos e baixos, mas continuou sendo um homem de Deus, crendo sempre e nunca se afastando dele. Finalmente, Isaque nasceu, mas esse não foi o fim das provações de Abraão. Deus pediu que oferecesse seu filho em sacrifício, contudo, Abraão continuou crendo, conseguindo, adorando, amando e obedecendo a Deus. No último instante, Isaque foi poupado. De modo figurativo, Abraão o recebeu de volta da morte. Isaque gerou a Esaú e Jacó. Com isso, a promessa estava prestes a ser cumprida completamente, não apenas física, mas espiritualmente. Pois Abraão não seria apenas o pai físico dos judeus, mas pai espiritual de todos aqueles que creem.
O que caracterizou aquele homem de Deus? Foi o fato de que sua crença permaneceu sempre e sempre. Suportou com paciência, pois é assim que uma pessoa recebe o que foi prometido por Deus. Ah, como eu gostaria que tal característica estivesse evidente em sua vida. Em 16:18, Abraão perseverou, pois a promessa era confiável. Deus destacou a firmeza da promessa mediante um juramento, sabendo que entre os homens um juramento coloca uma aliança, além de qualquer disputa. Assim, Deus empenhou sua autoridade e integridade, enfatizando a veracidade de suas palavras. Quando uma promessa é tão segura, é possível suportar com paciência, sabendo que, haja o que houver, ela será cumprida. Foi assim que Abraão perseverou em sua fé. O que precisamos entender é que as promessas feitas a nós não são menos confiáveis. Deus não pode mentir. O que ele diz chega até nós como uma promessa e um juramento. Tal fato deveria ser um grande conforto para nós. Não há dúvida de que Deus é verdadeiro em suas palavras. Aqueles que se voltam para o Salvador em busca de refúgio podem contar com uma esperança certa e segura. Isso significa que se não conseguirmos chegar ao céu, se não conseguirmos entrar no lugar que Deus prometeu, não será porque a promessa falhou. Não será porque Deus nos decepcionou. Será por termos falhado em permanecer naquilo que Ele nos prometeu. Nós o abandonamos. Não conseguimos, haja o que houver, continuar com paciência, crendo firmes naquilo que Deus disse. Se algo falhar, será porque nos afastamos dele e não demonstramos a perseverança e a capacidade de suportar provações que Abraão demonstrou em circunstâncias idênticas, uma perseverança que o levou a alcançar a promessa feita. Esse é o fim da ilustração que o apóstolo tirou das Escrituras, mas ele não muda de assunto. Ao escrever sobre a esperança que temos e como podemos estar certos de entrar nela, ele passa uma ilustração tirada do cotidiano das pessoas do Mediterrâneo do primeiro século. Segundo, uma vida diária. O navio entra no porto. Capítulo 6, 19 a 20. Como todos os que viveu nos arredores do mar Mediterrâneo, cada um dos leitores originais estaria familiarizado com a prática a que o apóstolo se refere. Em cada ponto havia uma pedra. Podemos ver alguns exemplos disso até nos dias atuais. Em alguns portos eram muitas pedras, conhecida em latim como ancoraria, e no grego agkura. Cada uma delas estava segura e imóvel, fixa na orla da praia. Os barcos pequenos eram ancorados a elas, mas também havia outro propósito. A ciência da navegação não era tão avançada quanto hoje. Ainda não tinha sido inventado o leme ou timão, por exemplo. Muitas vezes, apenas com suas velas, um barco não conseguia entrar no porto, especialmente se o vento fosse contrário. Quando isso acontecia, um tripulante ia adiante em um pequeno barco de remo. Tal homem era conhecido como o prepulsor. Ele amarrava o barco do navio em dificuldades à ancoria, que era firme e segura. Os que estavam no navio simplesmente seguravam na corda e com esforço e paciência puxavam-na. Se fizesse isso, sem soltar a corda, nem relaxar o empuxo, chegavam sempre com segurança ao porto. Se lermos agora os versículos 19 a 20, eles tomam vida de uma nova forma. Todos que cremos no Evangelho temos essa esperança proclamada por ele. Essa esperança é uma anchorria.
uma âncora certa e firme que penetra além do véu, ou seja, no próprio céu. O precursor já chegou ali e fixou a corda. Tudo o que temos de fazer é segurar firme e nunca soltar. Se perseverarmos num esforço paciente e persistente, cada um de nós chegará ao porto, não obstante as tempestades, dúvidas ou dificuldades que atualmente enfrentamos. Não há por que sucumbir às ondas que os ventos contrários levantam. Nem precisamos que algo especial aconteça. Se qualquer um de nós estiver perdido, não será porque o precursor não tenha feito o seu trabalho. Não será porque a âncora seja insegura. Será apenas por termos soltado a mão, deixando de segurar. Será por deixar de nos expor à palavra de Deus e não nos levar do ministério do nosso sumo sacerdote, nem nos valer dele. Este sumo sacerdote é para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A seguir descobriremos exatamente o que significa.